Bem-vindo todos ao canal Verdade SM, muito bom você estar por aqui. Hoje eu vou falar sobre o desapego e vou dar os 3 motivos que eu considero maiores para a pessoa ficar apegada e como desapegar. Bem, para entender melhor, é bom a gente entender um pouquinho sobre como eram os nômades. Os nômades, eles não viviam em lugar fixo, eles não viviam parados em nenhum lugar. Dessa maneira, eles não criavam laço por nenhuma região, eles não criavam essa coisa de minha terra, minha pátria, nada disso. E, consequentemente, para eles andarem, eles precisavam andar com poucas coisas, eles não poderiam carregar muita coisa. Então, ele não criava essa coisa de ter tanto a coisas materiais, esse apego à coisa material. Dessa maneira, eles tinham mais facilidade de andar. Por quê? Eles sempre viviam em guerra, sempre viviam em choque, eles sempre tinham que sair rápido daquele canto. Aí o que acontecia com eles? Eles não tinham essa paixão, esse apego por coisas materiais e não criavam essa ideia que aquela coisa material seria daquele cidadão nômade para sempre. Não tinha isso na cabeça dele, que hoje em dia o homem tem. O homem hoje em dia ele tem muitas coisas e quanto mais tem, mais ele quer. Ele tem aquele carro, se ele perder aquele carro, a vida dele acaba. Geralmente as pessoas têm 8, 10 sapatos, tem sei quantas camisas, calça, vai criando tanto objeto dentro de casa. Tem casas aí que tem 2, 3 geladeiras, vai criando aquele apego a coisas materiais. Nisso vai fazendo com que o homem que tenha na mentalidade dele que ele é eterno, que aquelas coisas vai ser para ele para sempre. Nós sabemos que não, mas vai criando isso na mentalidade, aquele apego à coisa material, que é um grande erro do ser humano, porque nós não temos nada, né? Aquela coisa pode quebrar, aquele carro pode quebrar, aquele celular ele pode parar de repente, aquela roupa pode rasgar, mas não, a gente vai criando esse apego a coisas materiais e nisso a gente vai se tornando cada vez mais frágil, né? Coisas que os povos antigos não tinham isso. Eles não precisavam de 10 camisas, eles não precisavam de 10, 15 sapatos, não precisava ter 4, 5 geladeiras, fogão, apesar que naquela época não existia, mas é o ensinamento, porque eles poderiam ter muitas outras coisas, ter 20 lanças, podia ter 10 machados, mas não, ele usava do minimalismo, quanto menos eles tinham, era melhor, por quê? Não parava em nenhum lugar e não criava aquela ideia de eternidade, aquela ideia de a minha terra, a minha pátria. Então, naturalmente nele não criava essa coisa do apego. Consequentemente, também servia para as pessoas. Agora é o segundo, né? O primeiro apelo é o apego a coisas materiais. Agora é o segundo, que é o apego afetivo, né? Bem, esse apego afetivo, o que faz com que as pessoas vivam com alguém achando que aquela pessoa nunca vai morrer, mesmo sabendo que existe morte, mesmo sabendo de tudo isso, mas a pessoa tem dentro de si que aquela pessoa nunca vai morrer. Ou aquela pessoa nunca vai me deixar, nunca vai embora, ela sempre vai estar aqui do meu lado. E não, acontece vários motivos que fazem com que as pessoas se separem. E nisso você vai criando essa ilusão que aquela pessoa é para você para sempre. Por quê? Convive com aquela pessoa anos e anos, acha que aquilo vai ser eterno. Quando chega o dia daquela pessoa ter que ir embora por algum motivo, ou pior, a pessoa morrer, a pessoa entra muita gente entra em depressão, passa a vida toda em depressão devido a isso. E naquela época, esses povos nômades, eles viviam em guerra, em choque entre tribos. Então na mente deles já tinha aquela coisa certa, que podia ser que no outro dia encontrasse outra tribo e fossem mortos. Não tinha essa coisa de para sempre, né, que hoje em dia a gente tem. Então era uma maneira natural de não adquirir esse apego que a gente hoje em dia tem. E o terceiro apego é o apego ao passado. Aí esse apego ao passado, hoje em dia a gente está muito preso a isso, com muita ajuda de filme, música, série, foto, que antigamente não existia foto, vídeo, porque aquelas fotos, aquelas músicas, aquelas séries faz com que você lembre de pessoas, lembre de momento e faz com que o ser humano ele nunca esteja 100% naquele momento. Um exemplo, você está num lugar, numa festa, numa praia, em qualquer evento, mas naquele momento que você está ali, o que acontece? Você lembra de como era antigamente, do passado, daquela pessoa, daquela situação toda. Aí faz com que as pessoas, estando hoje, não estejam 100% hoje.
não são pessoas que estão completas, né? Sempre está faltando alguma coisa. Ela está numa festa, mas disse, ó, naquela época era melhor, por isso, por aquilo. Naquela época, aquela pessoa estava aqui, aí já vem o apego afetivo, né? Ou se não, naquela época tinha isso, agora não tem mais, o apego a alguma coisa, né? Então vai criando esse apego, vai deixando as pessoas cada vez mais fragilizadas. Então uma maneira de você se livrar disso é você ter em mente sempre, pensar que as coisas não são eternas, as coisas não são para sempre. As pessoas não vão ficar do seu lado pelo resto da vida, nem você vai, porque no final de tudo, nem nós somos donos de nós mesmos. Nós hoje estamos falando aqui, amanhã já não está mais. Então a gente tem que pensar sobre isso, porque quando você cultiva, quando você trabalha o desapego, você vai se tornar uma pessoa completa para si mesmo e você vai se sentir uma pessoa mais plena naquele momento e vai se sentir uma pessoa melhor. Beleza, pessoal? Então vamos pensar sobre isso um pouco. Até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal Verdade SM. Valeu!